com as mãos e os pés sempre revelaram estilos e tendências. Hoje em dia, muitos homens e mulheres buscam esses cuidados. Afinal, os benefícios podem ir muito além das aparências. Essa demanda abre espaço para a profissão de manicure e novas oportunidades de crescimento para quem já trabalha no setor de imagem e beleza. Eu, só de vir aqui ao salão, já me sinto ótima por estar dando esse tempo para mim. Cuidar das mãos e dos pés é como se fosse uma vitamina para a autoestima. Não podem faltar pessoas preparadas, materiais e instrumentos de qualidade, além dos devidos cuidados com a nossa saúde. É nessas horas também que a gente prioriza um ambiente de confiança. Você percebe isso nos seus clientes, Jennifer? Claro que sim. É por isso que eu estou sempre por aqui, com a Jennifer, que vai nos mostrar alguns instrumentos e dicas que são essenciais para um bom trabalho. Por onde a gente começa, Jennifer? Olha, na verdade, é muito importante a gente conhecer todos os instrumentos que a gente utiliza, né? Mas eu começaria pelo alicate. Então vamos lá. Alicate de corte de unha. Ele deve ser de aço inox com pontas afiadas para permitir o corte das unhas. Esta pequena cobertura de borracha é muito importante para proteger as pontas contra batidas, que além de estragar o alicate, também podem machucar alguém. É um alicate mais adequado às unhas dos pés, que são mais grossas. Há manicures e clientes que preferem usar tesouras para cortar as unhas das mãos. Seu uso é recomendável, principalmente para as clientes que têm as unhas mais fracas e quebradiças. O alicate de cutícula também é fabricado em aço inox. Tem as pontas menores e bem mais finas do que as dos alicates para corte. Como ele é específico para a retirada das cutículas, deve estar sempre muito bem amolado. Caso contrário, as cutículas se partem, o que pode machucar o cliente e dificultar o trabalho profissional. Mantenha as pontas protegidas com borracha para evitar que elas percam o fio. A espátula de metal também é feita de aço inox. Os dois lados deste instrumento podem ser utilizados pelas manicures. A ponta arredondada deve ser usada para empurrar as cutículas da unha para trás e levantá-las, de modo a facilitar sua remoção. Já o outro lado serve para retirar o excesso de cutícula. Atenção! O melhor para a saúde das unhas é evitar a remoção das cutículas por inteiro. Com a espátula, empurre a cutícula para trás e não para baixo. Apertar a espátula para baixo pode machucar a raiz da unha e fazer com que ela cresça deformada, ou seja, com ondas. Para diminuir o tamanho das unhas das mãos, é preferível o uso de lixas. As lixas para as unhas das mãos são bem mais finas do que as utilizadas nos pés. Elas possuem diferentes graus de aspereza. As mais ásperas ou mais grossas são usadas geralmente para reduzir o tamanho da unha ou alterar o seu formato. Se a necessidade for somente de acertar o tamanho e o formato, optamos pela lixa mais fina. Costumamos encontrar os dois tipos de lixa no mesmo produto, um de cada lado. Atenção! Tanto as lixas para as unhas das mãos quanto as que são utilizadas nos pés devem ser descartadas após o uso para evitar contaminação. A pele dos pés é diferente, por isso há outro tipo de lixa, como esta. Na base, que pode ser de madeira ou plástico, é fixado um material abrasivo próprio para lixar a pele. Há vários tipos de lixas, umas mais finas, outras mais grossas, e elas podem ser de papel ou metal. As lixas amarelas são as mais comuns e costumam ser mais grossas, adequadas para usar em calcanhares. As pretas são mais finas, por isso são mais utilizadas nos acabamentos. Costumamos encontrar também os dois tipos de lixa no mesmo produto, um de cada lado. Você poderá encontrar em alguns salões a lixa elétrica, que é muito mais potente do que a lixa de madeira ou plástico. Ela é utilizada para reduzir asperezas e pequenas calosidades da planta dos pés. Mas deve-se tomar cuidado para não lixar demais a pele do cliente, podendo até causar feridas. Para a utilização higiênica da lixa elétrica, troque a lixa encaixada na parte da frente do aparelho a cada cliente. Já o polidor é utilizado para dar acabamento. É uma lixa bem fininha usada para alisar a face superior da unha, sua superfície ou leito da unha. Com o polidor, conseguimos remover células mortas e sujeiras e também reduzimos eventuais ondulações. Atenção!
Esse procedimento deve ser executado com muita delicadeza para não danificar a unha. Os palitos são utilizados na limpeza dos cantos e da parte posterior das unhas após a aplicação do esmalte. Os mais comuns são feitos de madeira e são conhecidos como paus de laranjeira. Eles não podem ser esterilizados, por isso nunca devem ser reaproveitados. Por isso há também esses instrumentos de aço inox, que foram desenvolvidos para a mesma finalidade, com a vantagem de que podem ser esterilizados. Além desses instrumentos, há também uma série de materiais que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. Veja só. As luvas e meias descartáveis são indicadas porque evitam a transmissão de micoses e outras doenças. Além de higiênicas, essas luvas e meias plásticas já vêm com cremes que amolecem as cutículas e, por isso, agilizam o trabalho dos profissionais. Outra vantagem: você também pode remover as cutículas apenas cortando as pontas das luvas ou meias, e enquanto isso as mãos e os pés permanecem em processo de hidratação. Outra opção é o uso de creme específico para a remoção de cutículas. Coloque o creme sobre as unhas e cubra-as com um pedaço de algodão. Existem atualmente produtos específicos para esfoliação, que retiram tecidos e células mortas da pele. Há inclusive esfoliantes feitos à base de pedra-pome, com óleos hidratantes. Além dos esfoliantes, há cremes específicos para a hidratação das mãos e dos pés, que deixam a pele macia e contribuem para evitar rachaduras e escamação. Como o próprio nome diz, os removedores têm a função de retirar o esmalte das unhas, tanto antes de iniciar o trabalho quanto depois, para a limpeza dos excessos nos cantos das unhas. Existe hoje no mercado a opção dos lenços removedores de esmalte, que além de não conterem acetona, também hidratam e são perfumados. O algodão será necessário para embeber o removedor, possibilitando a retirada do esmalte. Como vimos, ele também pode ser utilizado para amolecer as cutículas quando você ou seu cliente optar por não usar luvas e meias de plástico. Se ocorrer algum corte na hora de tirar a cutícula, é importante ter pó hemostático perto de você. Ele serve para estancar o sangue. Neste caso, utilize também água oxigenada 10 volumes para limpar e desinfetar os ferimentos. Ela auxilia na cura das feridas, eliminando as bactérias chamadas anaeróbicas, que são aquelas que não respiram, por isso morrem quando estão em contato com o oxigênio da água oxigenada. Você precisará de uma escovinha com detergente para higienizar seus instrumentos de trabalho após cada cliente. A lavagem é o primeiro passo para uma esterilização correta dos materiais. Toalhas são necessárias para secar as mãos e pés, depois de lixá-los, fazer a esfoliação e remover as cutículas. Servem também para proteger as roupas dos clientes durante o trabalho. Quando adquirir toalhas de algodão, dê preferências lisas e de cores claras. Mantenha-as sempre muito limpas e lembre-se que deve trocá-las após atender cada cliente. As toalhas de papel têm uma função adicional: separar os dedos dos pés para que não encostem uns nos outros no momento de pintar as unhas. Essas toalhas devem ser descartadas após o uso. Por último, mas muito importante, as toalhas de papel são utilizadas na segunda etapa de esterilização dos materiais, que após a higienização devem ser secos antes de seguir para estufa ou autoclave. Tenha em mãos um borrifador de água para utilizar ao longo da sessão de embelezamento de mãos e pés, sempre que houver necessidade de umedecer a pele, unhas ou ainda qualquer outro material. Um lixo pequeno para colocar restos de algodão utilizados na remoção dos esmaltes, na limpeza das unhas e no descarte de pequenos objetos colabora com a limpeza e com a organização de seu ambiente de trabalho. Agora é a parte que eu mais gosto: escolher os esmaltes e bases. Vamos falar dos mais importantes. A base prepara a unha para a aderência do esmalte. Alguns tipos de base servem para fortalecer as unhas, mas devem ser usados com moderação, pois tiram a umidade das unhas, deixando-as ressecadas e com pequenas rachaduras.
Há uma infinidade de cores e marcas de esmaltes. É importante ter diferentes opções para que a sua cliente possa escolher. Mas não abuse na hora de comprar. Organize-se para evitar o desperdício. O melhor é adquirir no máximo 2 vidros de cada cor para as cores que têm mais saída e ir repondo assim que terminar o esmalte, ou quando ele perder a consistência adequada para o uso. Nunca passe o esmalte quando ele estiver muito grosso. Se isso ocorrer, você poderá recuperar a consistência original adicionando um pouco de óleo de banana. A qualidade do esmalte fica prejudicada, por isso esse procedimento deve ser evitado ao máximo. O óleo ou spray secante são cosméticos que devem ser usados somente depois do esmalte ter sido passado e os excessos retirados. Eles têm como objetivo acelerar o processo de secagem e impedir que a poeira e outras impurezas grudem nas unhas. A cobertura chamada de Top Coat, também conhecida como Extra Brilho, é um produto que prolonga o tempo de conservação e o brilho dos esmaltes. Quando o assunto é saúde e bem-estar, a busca por profissionais qualificados tem superado outros critérios, como preço e conforto. Muitos problemas podem ser evitados quando estamos atentos e utilizamos os procedimentos corretos. Orientação nessa área nunca é demais. Um salão de beleza, para ele estar dentro das normas higiênico-sanitárias, primeiro ele precisa ter os cuidados com a higiene do ambiente, com a higiene dos utensílios e instrumentos utilizados e também a questão da higiene e saúde do profissional. As manicures estão expostas a várias doenças. As mais conhecidas são a AIDS, o HIV, que causa AIDS, hepatite B, hepatite C, hepatite A, sífilis, malária, doença de Chagas. No serviço de manicure e pedicure, existem alguns instrumentos que devem ser esterilizados e outros que são descartáveis, de uso único. Os que devem ser esterilizados normalmente são os alicates, as espátulas e os palitos de metal. E os de uso descartável são as lixas e os palitos de madeira. É muito importante que o salão utilize o material adequado, faça uma limpeza adequada com bom detergente, com escova, utilize métodos como estufa ou, se possível, autoclave, que tenha controle de temperatura, controle bacteriológico desses equipamentos de esterilização e que proceda a normas de limpeza do ambiente também, que tenha uma boa higienização do ambiente, principalmente ao redor da onde o profissional e o cliente se sentam. E os estabelecimentos que não se adequam e que não seguem essas normas, eles estão sujeitos às penalidades previstas na lei, que é o Código Sanitário do município. Essa penalidade vai desde uma advertência, né, até uma interdição parcial ou total do estabelecimento ou até mesmo uma multa. É muito importante que os profissionais que atuam nessa área sejam vacinados pelo menos contra hepatite B, se possível hepatite A, e não esquecer a dupla tipo adulto, que é tétano e difteria. Esterilizar os instrumentos faz parte do trabalho de uma manicure. A esterilização pode ser feita na autoclave ou na estufa. Os instrumentos de aço inox devem ser esterilizados, já que serão reutilizados. Os instrumentos descartáveis devem ser jogados na lixeira depois do uso. Agora vamos ver como é o processo de esterilização. Começamos com a higienização. Lave os instrumentos com detergente e esfregue bem com a escova. Para a segunda etapa, utilize uma toalha de papel e seque os instrumentos. Uma dica para os alicates não perderem o fio é revestir as pontas com algodão. Este envelope resiste a altas temperaturas e serve para lacrar os instrumentos e garantir a eficácia da esterilização. Agora vamos preparar a autoclave. É simples. Cada modelo de máquina requer uma quantidade específica de água destilada, que deverá ser despejada no local indicado pelo fabricante. Depois, é só levar os instrumentos nos envelopes lacrados, fechar a máquina e acionar o programa de esterilização. A diferença entre a autoclave e a estufa é que a autoclave não permite abertura durante o processo de esterilização, que leva aproximadamente 1h30. Então, se você utiliza uma estufa, saiba que não deve abri-la antes do tempo adequado para completar a esterilização.
Terminado o processo, tome cuidado. A temperatura interna da autoclave chega a 127 graus. Os instrumentos estarão quentes. Você pode deixar a porta aberta e aguardar o resfriamento. Depois, é só utilizar os instrumentos com segurança. Por causa das preocupações com a saúde, muitas clientes preferem levar ao salão seus alicates, lixas descartáveis e tesouras. Como eu tenho o costume de fazer as unhas no mesmo salão toda semana, eu tenho os meus próprios materiais lá. Eu não uso meu alicatinho de unha, é a minha manicure que tem. Eu acredito que a gente tenha que levar o nosso próprio material de casa, porque a gente pode pegar alguma doença, se não tiver tudo limpinho, tudo bem cuidado de outras pessoas e tal. A gente nunca sabe em quem foi usado, que doenças que a pessoa pode ter. Eu vou ao salão de 15 em 15 dias, eu uso os instrumentos da manicure mesmo, são mais de 20 anos que eu faço com ela, sempre a mesma. Eu levo os meus materiais particulares, alicate, tesouras, lixas. Lá no salão onde eu faço, eu confio muito, plenamente, assim, na minha manicure. Eu sempre vejo ela indo até a autoclave, pegando o kitzinho de mão, todos fechadinhos, lacrados. Então eu tenho plena confiança de que está super esterilizado. Eu acho que as clientes que levam o seu próprio material, eu acho legal, né? O salão proporciona segurança, tudo, que é tudo esterilizado em autoclave, né? A gente tem uma variedade de esmaltes. Mas se a cliente prefere levar o seu material, não tenho nada contra. Porque é bom, é o material dela, ela já está sabendo que ela tem que trazer esterilizado. E é uma boa, para mim e para ela. Quando a gente detecta algum problema na unha da cliente, né? Aí se for uma micose, por exemplo, a gente não vai chegar e falar, olha, você está com micose, né? A gente fala, ó, você está com um probleminha na unha, acho bom você procurar um dermatologista, porque eles vão te indicar um remédio próprio, né, para você passar, então não vou mexer. Se é um caso de unha encravada, qualquer coisa desse tipo, a gente manda ela procurar um podólogo, né, porque a gente faz a estética, não faz a parte, né, de podologia, essas coisas. No dia a dia da manicure, elas podem se deparar com várias situações, principalmente nas unhas e na pele. Podemos identificar problemas como micoses nas unhas, unhas encravadas, unhas fracas, inclusive a famosa frieira, que é aquela lesão que surge entre os dedos dos pés. No caso específico das unhas encravadas, é muito importante que a manicure não mexa nesse caso, encaminhe para um podólogo no caso de uma unha encravada mais leve, que não haja sinal de infecção. Eu acredito até importante orientar que nos casos mais graves de unha encravada, que tem infecção, presença de pus, de uma bolinha vermelha que nós chamamos de granuloma piogênico, que esse caso seja diretamente encaminhado para o dermatologista. Os casos mais leves de dor, de unha encravada, mas sem sinais externos de infecção bacteriana, pode ser encaminhado direto para o podólogo. Eu acho importante as manicures usarem luvas para atender as clientes no dia a dia, até uma questão de proteção da própria manicure, porque, por exemplo, as micoses são infecções causadas por fungos, que podem estar presentes na pele ou até nas unhas, e é possível se contaminar com esses fungos. Inclusive, olho de peixe, ou popularmente falando, é uma verruga viral. Então, é possível de a pessoa se contaminar ao ter contato com esse tipo de lesão na pele. A manicure, no caso de calo e olho de peixe, deve recomendar um podólogo, porque o que elas vão realizar, na realidade, é simplesmente lixar. E na podologia, você desbasta, você faz um acompanhamento e que muitas vezes você precisa indicar o dermatologista. Elas acreditam que podem, a manicure, cuidar, só que o instrumento que ela usa e a técnica é completamente diferente. Então você acaba tendo boa vontade em realizar, mas por conta do despreparo e do instrumento inadequado, você acaba assim prejudicando o cliente. Além das diversas situações e eventos sociais que podem levar os clientes aos salões de beleza, como casamentos, formaturas e outras festas, há determinados cortes de unhas que combinam mais com certos estilos pessoais e outros que estão mais relacionados com os formatos das mãos. O que determina o estilo das pessoas é o seu gosto pessoal, o seu trabalho e a sua rotina. A primeira coisa que você olha nas mãos, nos pés,
se tem esmalte ou não, né? Daí a pessoa que já não gosta muito de esmalte já caracteriza um estilo específico. As unhas, o tamanho dela também já fala muito do tipo de trabalho que ela faz, dos gostos dela, as cores, já diz bastante. A manicure ela vai ter que perceber um pouquinho do tipo de roupa que a pessoa está vestindo, né? Ó, você queria a unha para quê? Para que ocasião? É para um ambiente de trabalho? É uma ocasião específica? É para o seu dia a dia? Você quer estar na moda? O mais indicado para pessoas do estilo esportivo são unhas de formatos mais quadrados, rente, lixadas. Eles não gostam muito de esmalte aparecendo. Geralmente, alguns optam por não ter cor nenhuma e outros apenas uma base ou um esmalte bem clarinho. O mais indicado para o estilo romântico é unhas mais arredondadas, sempre com cores mais que remetem à suavidade e à feminilidade. Então as cores um rosa, um branquinho, nude. O mais indicado para o estilo tradicional são unhas mais arredondadas, mais curtas e com cores neutras, mais sóbrias. Quando é cores escuras, geralmente são aqueles vermelhos mais fechados, tons de vinho, marrom. O estilo elegante, a característica dele é unhas e mãos impecáveis. As unhas geralmente são mais quadradas, as cores são as mais neutras. O mais indicado para o estilo moderno são as unhas mais quadradas, de cores fortes, como o preto, o azul marinho, o vermelho sangue. São cores mais fortes, ligadas mais com a personalidade. O estilo mais criativo, eles preferem unhas quadradas ou pontudas, que são bem diferentes, como eles gostam daquela coisa, uma unha mais estilo painel. Né? Então, eles gostam de esmaltes inusitados, as cores menos tradicionais. Os laranjas, os neons. O mais indicado para o estilo sexy são unhas, tanto faz serem quadradas ou arredondadas, mas elas são sempre mais de tamanho alongado. As cores preferidas são os vermelhos, sangue, os dourados, os pratas e também elas gostam também do preto. Depois de observar as mãos e unhas de uma cliente, você pode propor o tamanho e o formato de unhas mais aconselháveis. Lembre-se de perguntar como ela mais gosta. Caso não haja nenhuma preferência muito clara, dê uma sugestão, mas faça isso sem impor o seu gosto pessoal. A escolha final é da cliente. O mesmo vale para as cores a serem sugeridas. É importante também se atualizar com as novidades da moda. As cores básicas são os branquinhos, que geralmente todo mundo gosta, até os mais criativos tem hora que gostam de colocar nas mãos. Os nudes, que estão bastante em alta, os vermelhos, tanto alaranjados quanto os sangue, os rosas, tanto mais claros quanto os mais fortes. No caso da cliente querer uma coisa que não combina com o estilo dela, eu sugiro que a manicure primeiramente dê a sua opinião bem discreta. Se a pessoa ficar indecisa, deixa ela. Não adianta. Depois ela passa, ela vai ver que aquilo não tem nada a ver com ela, mas é importante deixar o gosto da cliente prevalecer. Quando nós observamos as mãos das pessoas, percebemos muitas diferenças em relação ao tamanho, comprimento dos dedos, textura da pele e formato das unhas. Perceber essas características é uma qualidade importante na profissão. As mãos pequenas e gordinhas ficam bem com unhas arredondadas nas laterais e retas nas pontas. As mãos e dedos magros e alongados combinam com as unhas quadradas. Já as mãos pequenas e delicadas pedem unhas arredondadas. Muita gente gosta de deixar as unhas ovaladas. Pintar as unhas de cores e formas diferentes é a tendência do momento. Para isso foi criada uma variedade imensa de esmaltes: cremosos, transparentes, cintilantes, neons, perolados, cristal, glitter, verniz extra brilho, foscos, metálicos, bases enriquecidas com vitaminas e até uma cor que simula o efeito de 3 dimensões. Na internet você encontra sites especializados que podem te informar o que existe de mais moderno e como usá-los de maneira criativa.
Música